Pessoal do nono ano, nós também ainda vamos estar no módulo 1. Nós vamos ter a continuação do Estudando a Matéria, né? Vocês viram que nós não concluímos essa parte do conteúdo. Dentro do Estudamos a Matéria, nós vamos ver agora a parte dos chamados átomos. E o que são esses átomos? O átomo é a matéria, é constituída de átomos. A ideia de átomo ela foi elaborada e modificada ao longo do tempo. Então, nós temos Leucipo de Mileto e seu discípulo Demócrito de Abdera. Foi que eles concluíram, que eles viram sobre o que é a matéria. Ele disse que a matéria seria constituída de pequenas partículas extremamente pequena e indivisível. Ou seja, essa matéria, ela não se dividia. Ela era indivisível. Essa foi a primeira ideia de átomo como constituinte básico da matéria. Então, esses dois tiveram aí a primeira ideia de como era o átomo. Que ele era extremamente pequeno, muito pequeno, mas que era indivisível, que ele não se dividia. Isso aí foi o que Leucipo e Demócrito disseram. Aí nós temos outro cientista que já vem com uma ideia diferente de Leucipo. O modelo atômico de Dalton. O que é que ele diz? Dalton ele diz que a matéria é formada por partículas fundamentais, que são os átomos. E que esses átomos são partículas maciças e indivisíveis. Ele também disse que esse átomo era indivisível. E que os átomos não podem ser criados e nem destruídos. O que é que ele quer dizer com isso? Maciça. Ele comparou o átomo como uma bola de bilhar. A bola de bilhar é maciça e que é difícil de se quebrar, indivisível, então não se quebrava, que ela não podia ser dividida. Isso aí tinha a mesma ideia do Dalton. Só que ele já diz que essas partículas são maciças, que não pode ser destruída. Aí já vem outro, com outro modelo, que foi Thomson. O que é que Thomson diz? Thomson, ele prova que tinha existência de partículas de carga negativas nesse átomo. E que posteriormente, ou seja, mais na frente, essas partículas negativas seriam chamadas de elétrons. O modelo de Thomson, ele consiste em uma esfera carregada com carga positiva, dentro da qual os elétrons estariam distribuídos. O que é que o Thomson diz? Ele diz que o modelo dele é igual a um pudim. Esse pudim, ele tem as chamadas, que ele chama de uva passas. Mas essas uvas passas eram as cargas positivas e cargas negativas que tem nesse átomo. Já vem outro, que já vem com outras ideias ainda mais modernas. Aí Rutherford. Rutherford e seus auxiliares, eles fizeram um experimento no qual direcionaram partículas de carga positiva sobre uma fina lâmina de ouro. Rutherford dizia que o átomo seria formado por um núcleo com partículas positivas. Essas partículas positivas eram os prótons, e partículas neutras, que eram denominadas de nêutrons. Além de uma eletrosfera, ou seja, de esferas, que seria uma região vazia, onde os elétrons ficariam girando ao redor. Ou seja, se ele fosse essa esfera, o que era que aconteceria?
os elétrons acabariam girando e caindo, voltando lá para o núcleo, caindo no núcleo de novo. Aí vem o Bohr, outro cientista. Niels Bohr, ele propôs um modelo segundo o qual os elétrons orbitariam o núcleo do átomo em determinadas órbitas ou níveis de energia, nos quais ele é estável, ou seja, ele fica ali. Então vocês vão ver lá no livro que vai ter a figura aqui, porque o rapaz não botou, o menino não botou, não. Aí vocês vão ver a figura do núcleo do átomo com os níveis de energia. O modelo atômico atual é um modelo que considera que os átomos são divididos em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. É esse o modelo atômico atual, só que só tem núcleo e a eletrosfera. Aí dentro dessa matéria nós vamos ter os chamados níveis de energia. No modelo atômico proposto por Bohr, os átomos possuem níveis de energia disponíveis para os elétrons, ou seja, eles vão indo em cada nível. Cada nível de energia apresenta uma determinada quantidade máxima de elétrons. Ele diz, atualmente, os átomos dos elementos químicos conhecidos podem apresentar 7 níveis de energia, representados pelas letras. Aí esses níveis de energia, eles são representados pela letra K, L, M, N, O, P e Q. Sendo o K o nível mais próximo do núcleo. Então, o nível, a camada K, o nível de energia K, ele é mais próximo do núcleo. Aí os níveis de energia, continuando ainda nos níveis de energia. Os elétrons, eles possuem carga negativa. Os prótons possuem carga positiva. E os nêutrons são eletricamente neutros, ou seja, não tem nada. O que é que vai acontecer? Os nêutrons, eles ficam ali, ele fica ali para poder não deixar com que os prótons e os elétrons se misturem. Quando um átomo tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, é chamada átomo neutro. Os átomos, eles podem ganhar ou perder elétrons. São chamados íons. Então, quando o átomo perde ou ganha elétron, ele recebe o nomezinho de íons. Então, o que são os íons? São átomos que ganham, que podem ganhar e que podem perder elétrons. Aí ele diz aqui, veja como acontece a formação de um íon. Aí o íon se forma de duas formas, o cátion e o ânion. O cátion é quando um átomo perde um elétron em seu último nível de energia. E o ânion é quando um átomo recebe um elétron em seu último nível de energia. Então, o íon, ele pode ter a sua formação em cátion e ânion. O cátion, quando ele perde. Presta atenção, cátion perde elétron. E ânion, ele ganha ou recebe elétron, certo? Aí nós vamos ver as propriedades dos átomos. O que diferencia um elemento químico de outro é a quantidade de prótons no núcleo de seus átomos, que vai diferenciar o elemento químico do outro. Átomos de um mesmo elemento químico têm a mesma quantidade de prótons. Aí vocês vão ver lá no livro de vocês um exemplo que tem lá, que é o do carbono. O número de prótons é representado pela letra P. É o que define o número atômico, ou seja,
Os prótons vai definir o número atômico, representado pela letra Z. Tanto faz eu colocar Z como P. Então, Z é igual a P. Onde Z é o número atômico do átomo e P é o número de prótons do núcleo do átomo. Certo? Presta atenção. Aí vem, a maior parte da massa do átomo se concentra no núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons. Então, a maior parte dessa massa vai estar concentrada no núcleo, que nesse núcleo vão estar os prótons e os nêutrons. Isso se deve ao fato de que a massa do próton e do nêutron é maior que a massa do elétron. Então, por que esses prótons e esses nêutrons ficam concentrados no núcleo? Ficam no núcleo. Porque a massa do próton e do nêutron é muito maior do que a do elétron. Por isso que eles ficam no núcleo. O número de massa de um átomo é representado pela letra A. É determinado considerando-se apenas o número de prótons e o número de nêutrons. Como é que eu vou fazer isso? A é igual a P mais N. Onde A é o número de massa, P é o número de prótons e N é o número de nêutrons. Aí nós temos as chamadas propriedades dos átomos. Aí o que é que são essas propriedades? Átomos com o mesmo número atômico, presta atenção, átomos com o mesmo número atômico são denominados de isótopos, certo? E átomos com o mesmo número de nêutrons são denominados isótomos. Átomos com o mesmo número de massa são denominados isóbaros. Então, prestem bastante atenção nisso para não fazer confusão. Outra, leiam o livro. Aí vocês vão ter a atividade das páginas 236, 242, 243 e 244. Então, prestem bastante atenção, leiam. Qualquer dúvida, entre em contato para poder se tirar as dúvidas, certo?